O torturador vai em busca da palavra do torturado. Ele quer que ele fale. Ele pede ao torturado que exerça o ponto máximo da sua humanidade, que é falar. E ele quer que seja uma palavra que diga a verdade. Então, quando você chegar aí, ou você tenta entender como é possível que o máximo de violência seja realizado no instante em que se pede a mim que exerça o máximo da minha humanidade, que é o uso da linguagem, e de uma linguagem que diga o verdadeiro. A partir daí, é preciso calar. E não é calar para não dizer nada ao torturador. É calar porque é preciso num instante em que a linguagem se recolha dela mesma, para que depois ela possa voltar. Porque ela foi totalmente destruída, desfigurada, desmantelada. A experiência desse calar-se é muito semelhante àquilo que muitos autores alemães narram depois do nazismo, que eles não dispunham de uma língua, porque as palavras tinham sido de tal modo apropriadas pelo nazismo que não restava linguagem, eles não podiam falar nem escrever, porque tudo estava comprometido. Eu precisava criar uma língua nova. Então, o calado aqui é isso. É esse instante em que é preciso um silêncio para recuperar a humanidade da linguagem, para que ela possa dizer alguma coisa. Então, a experiência narrada nesse livro é de uma grandeza que normalmente, como bem disse o Vladimir, como diz aqui Antônio Cândido, que é raramente alcançada pelos memorialistas, e em particular quando o memorialista foi vítima de uma grande violência. Porque a tendência dele será ou a vitimização ou o egoísmo. O fato de que o Salinas exige um recolhimento e opere dessa maneira fantástica, que eu acho que só um filósofo é capaz de fazer, que é com a ironia. Essa maneira pela qual ele desconstrói a linguagem da tortura e do torturador por dentro dela, através desse procedimento socrático, que é a ironia, é uma coisa gigantesca. É um livro gigantesco. Que eu concordo também com o Vladimir, que precisa ser lido nas escolas, precisa ser lido pelos jovens, e precisa ser lido pelos mais velhos também, que viram a ditadura de longe e não a experimentaram. A lembrança que eu tenho do Salinas, além de ser um homem de uma beleza fulgurante, uma coisa de parar o comércio. Quando o Salinas aparecia, eu ficava muda, entorpecida, diante de uma pessoa tão linda. Era lindo demais. E esse homem fulgurantemente lindo era de uma timidez, de um retraimento, em que você estava cutucando Salinas, para que ele se manifestasse. Né? A lembrança que eu tenho era desse homem lindíssimo e tímido, mas também de uma ingenuidade. Quem tem o livro não pode avaliar que ele pudesse ser ingênuo. Eu quero contar uma única coisa, que pode medir a pureza de caráter e de coração do Salinas. Isso que eu estou chamando de ingenuidade é de uma pureza que é a seguinte: aqui, neste prédio, havia o departamento de filosofia. O departamento de filosofia era visto por nós alunos como um Olimpo inatingível, habitado por um pequeno conjunto de gênios, alguns dos quais muito educados e outros de uma brutalidade, uma falta de educação, mas daquelas. Mas era esse ambiente no qual não só o professor ficava no alto da cátedra, ele era chamado de senhor e senhora, os alunos eram chamados por eles de senhor e senhora,
Havia uma relação cerimoniosa, uma distância inatingível. Saímos de uma aula e eu fui tomar um cafezinho e o Salinas disse: o que a gente precisa fazer para ser professor aqui? Sabe, é tão puro, é tão inocente, né? Num primeiro momento, eu e os outros colegas nos olhando pensando: meu Deus do céu, será que Salinas não percebeu nada do que é o departamento de filosofia? Ele com essa tranquilidade dizendo: mas como é que a gente fica sendo professor aqui? Como é que a gente se torna professor aqui? E aí, um colega de gaiato disse para ele: precisa cair nas boas graças do Janote. Aí ele disse: ah, bom, então nunca vou ser professor aqui. Então, isso é a medida dessa figura extraordinária. Salinas foi o único capaz de perceber uma coisa que tinha atravessado 2 séculos de interpretação e que fazia do Rousseau o coitado da esquina, porque ou ele é mentiroso, que dizia uma coisa diferente em cada livro, ou ele era um incompetente que nunca sabia o que estava falando, porque em cada livro dizia uma coisa contraditória com a outra. Então, ao mesmo tempo que havia a mitificação da figura do Rousseau, havia também a desconsideração e a desvalorização do Rousseau, porque ou ele mentia, ou ele não sabia o que estava escrevendo, o que estava pensando. E Salinas foi o único, o primeiro e o único, que disse: mas as contradições não são da obra do Rousseau. As contradições são do mundo, da sociedade de que o Rousseau está falando. Ele está falando dessas contradições. É a sociedade dele que é contraditória, e não ele. Então, isso revolucionou a maneira de ler o Rousseau. Porque o que aparece é aquele filósofo que é capaz de tomar tudo que há de indeterminado na experiência do seu tempo para procurar o sentido que se esconde sobre essa experiência e fazer falar essa experiência para que ela se alce na dimensão do conceito, que é o trabalho que o filósofo faz. Obrigada.